Bom, Mieta Santiago, minha mãe, foi uma criatura ímpar, né? Mieta Santiago foi uma pioneira, né? Uma pessoa corajosa, uma mulher ousada, ambiciosa para o tempo dela. A história de Mieta Santiago é semelhante à de muitas mulheres que romperam com os paradigmas determinados pela sociedade patriarcal. Ela tinha muita influência na época por causa das amizades, das relações familiares. Era uma época muito rica cultural, nós tínhamos Drummond, Mário de Andrade. No caso, ela era uma mulher inquieta e que não achava que aquilo que tinham dado para ela era suficiente, ela queria mais. O que se sabe? Seu nome, Maria Ernestina Carneiro Santiago de Souza, nasceu em Varginha, Minas Gerais, em 1903, faleceu no Rio de Janeiro em 1995, aos 92 anos, me parece, de idade. Então teve uma longa vida. Quanta história, eu imagino, tenha sabemos o início dela, né? Uma pequena página da história de Ernestina. E eu imagino como essa vida tão longa, quanto mais ela deve ter construído e que trajetória rica. Mieta Santiago, ela representa o protagonismo, representa o quê? O encorajamento. Isso, assim, eu acho que quando uma mulher assume uma posição protagonista, isso tem uma simbologia muito grande, porque ela serve de exemplo para mostrar para outras mulheres que aquilo é possível. Não existe a nossa história. A história intelectual da mulher brasileira não foi escrita. Então, com Mieta, acontece como tantas outras, como com tantas outras. Também sabemos pouquíssimo sobre ela. Não há ainda uma biografia, um relato, uma reunião de informações consistentes, documentadas. Não há, infelizmente. O que temos são, se você recolhe, ou dá uma olhada nos sites ou em textos, artigos sobre ela, você vai encontrar as mesmas informações, às vezes com as mesmas palavras. Percebe? Os mesmos equívocos. Alguém comete um equívoco lá atrás e ele é repetido, porque não há uma preocupação em voltar, em conferir, em voltar. Então, sabe-se muito pouco sobre Mieta Santiago. Uma das piores formas de oprimir é esquecer, né? A gente não ter essa memória, né? Então, Mieta Santiago, ela é uma dessas mulheres relativamente esquecidas pela história política no Brasil, né? Eu, como cientista política, como professora de ciência política, não tenho com muita frequência a oportunidade de apresentar essa trajetória de uma mulher tão notável, né? Tão inovadora. Sempre a tratei como um ser válido e com o maior respeito humano, porque normalmente os filhos tratam a mãe como simplesmente a mãe, aquela que gerou, né? E, no caso, eu sempre nutri uma intensa e imensa admiração por ela. O primeiro contato que eu tive com minha mãe foi ela como poeta. Eu admirava muito ela escrevendo e falando as poesias para mim, né? Então eu falei, eu também quero escrever um livro de poesia. Ela falou, eu não sabia escrever, né? Era tão pequeno, tinha 4 anos de idade. Ela falou, não, mas você dita para mim a nota. Aí ela colocou sobre a mesa dela, sentada, falou, este é o teu livro de poesias. Qual vai ser o nome do livro de poesia? Eu disse, A Força de Deus. E ela falei, então diga as primeiras. Aí eu comecei a dizer a primeira poesia, a segunda. E ela anotava e lia para mim. Você gostou do que você inventou, do que você disse? Coisa tal. Ah, achei bonito, sim. Achei lindo. Eu acredito que ela era mulher
do tempo dela. Exatamente o que ela fez foi o momento exato. Ela chegou na hora certa, né, em que as coisas estavam se abrindo, a sociedade estava se abrindo e ela continuou. Ela foi como advogada, foi em frente, né? Eu acho que ela era do tempo dela. Ela chegou na hora certa, por isso que tudo aconteceu, porque ela chegou no momento exato. Ernestina, aos 11 anos, consta que veio para Belo Horizonte estudar, terminar o curso primário. O pai queria que ela fizesse o curso normal. O normal era o curso normal era aquele assim desejado para as moças da elite, era o máximo. Fazer o curso normal dava status, ainda que ela não praticasse, não fosse ser professora, mas era importante naquele momento, foi uma das primeiras profissões abertas para as mulheres, a de professora. Então, o pai queria que ela fosse professora também. Tudo bem, ela fez, mas ela queria mais. Quando eu estava estudando a história da Mieta Santiago, eu me deparei, a Mieta foi a segunda mulher a colar grau na Faculdade de Direito da UFMG. A primeira mulher a colar grau na Faculdade de Direito foi em 1923, a Maria de Lourdes Prata. E eu gostei muito de ler, na pesquisa que fiz, o discurso que eles fizeram para ela, os colegas homens fizeram para ela, quando da colação de grau deles, e o discurso em resposta que ela fez para eles. E na resposta o discurso-resposta dela, ela diz assim: eu espero que fique muito claro para vocês que eu não vim aqui nem para tomar o lugar de ninguém, e nem por razões de feminismos ou de anarquismos. Eu vim aqui apenas realizar o meu ideal de mocidade, como vocês. Era uma pessoa muitíssimo terna, sabe, com os filhos. E, ao mesmo tempo, ela era uma excelente administradora. Então, daí, ela tinha uma certa austeridade, né, e rigor em impor a administração do lar, né? Os horários, os momentos de lazer dos filhos, até a adolescência, etc., né? E ela participava bem disso, sempre participou. E acho até que ela se tornou mais ou menos escrava da situação familiar, porque ela se coibiu muito em benefício da felicidade dos filhos. No Brasil, não era permitido ainda o estudo, a mulher frequentar a universidade. As poucas que se arriscavam, que ousavam, as poucas instituições que aceitavam, exigiam, por exemplo, que elas tivessem uma dama de companhia para resguardar a moral, sei lá o quê. Foi também muito homenageada lá em Portugal. E depois foi à França, e na França ela, não só na roda diplomática, no meio diplomático, que ela frequentou, né? Porque ela é como se fosse considerada assim uma embaixadora do Brasil, da mulher brasileira, né? De maneira que, embora não tivesse esse título, né? Mas assim ela era considerada, né? E apresentada dessa forma, né? De maneira que ela absorveu muita influência de líderes, mulheres líderes, do feminismo lá, etc. Passeou por muitos países, conheceu muitos países e, com certeza, lá ela teve contato com essas ideias sufragistas, as ideias os movimentos feministas europeus, na França, na Inglaterra, principalmente, eram muito ativos. Ela motiva outras mulheres a galgarem os mesmos caminhos, né, no sentido de uma construção maior. E nós, hoje no Brasil, nós constatamos o quê? Somos metade das eleitoras, nós somos metade das advogadas dentro do quadro da OAB no Brasil inteiro. Olha, Mirtes Campos foi a primeira mulher advogada. Mieta teve esse papel importantíssimo, e principalmente no cenário político, né, quando ela teve aquele alcance como protagonista no sentido da sua candidatura, sendo que nós conseguimos, né, o direito a voto só depois, em 1934.
Eu acho que ela não perdeu o papel de mulher, né? Ela continuou sendo uma mulher querendo ter mais, de lutar mais, de ter mais espaço, de ajudar a sociedade, né? De compreender e ajudar a sociedade e não se isolar. Que ela tinha um papel importante, que ela tinha um conhecimento e ela tinha um dever de fazer o que ela fez, né? De incentivar esse trabalho. Ela também tem uma trajetória de vida muito singular, né? Mas o ineditismo da ação dela está na conquista do direito político de votar, né? Em 1928, enquanto o Brasil ainda não tinha regulamentado o sufrágio feminino, ela entrou com mandado de segurança, ela já era advogada a essa época, e entrou com mandado de segurança para garantir seu direito de registrar-se como eleitora e votar, né? E votar nela mesma, inclusive. Em 28, 29, ela resolveu propugnar pelos direitos da mulher. Então, ela investiu nessa escalada, nessa luta, né, pelo direito de voto, com grande seriedade de propósitos, porque o objetivo dela era que isso fosse expandido, né, para todas as mulheres no Brasil, essa oportunidade de conquistar o direito de voto. Ela não foi eleita, mas de qualquer maneira ela inspirou aí, né, inúmeras outras mulheres e depois continuou ativa nessa agenda, né, da luta pelo sufrágio feminino no Brasil. E ela trouxe isso, né, ela levantou isso, né, nesse meio. Então foi muito importante, porque a partir dali, claro, muito pouco, né, bem devagar, foram incentivando as outras mulheres a se candidatarem, a virem. Então, temos que ter um começo, alguém tem que começar, e foi ela que começou, né? Então, realmente foi muito importante o trabalho dela. Eu morava num prédio de apartamentos, e uma noite eu levantei com muito calor e tal, e abri a janela e vi um grupo de crianças, às 3 da manhã, numa praça, dormindo no chão, uma dentro de uma caixa de papelão. Isso não era usual, naquele tempo não existia isso. Eu fiquei tão chocada, mas tão chocada, que eu disse, gente, eu aqui entediada porque, enfim, está tudo muito chato, o casamento acabou, enfim, e com tanta coisa para fazer, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu que tinha sido mulher de político, pensei, por que eu não entro na política? Por que eu não vou? Então foi a minha decisão de tentar fazer alguma coisa naquele sentido através da política. Foi essa a minha decisão. De fato, era uma transgressão nessa época. As mulheres eram socializadas para o casamento, para a vida, né, do cuidado da família, e não para se escolarizar, e não para estudar. Então ela já foi ousada e transgressora porque ela buscou a formação acadêmica, ela foi para fora do Brasil e retorna questionando a legislação brasileira e abrindo essa gigantesca janela de oportunidades que inclusive gerou como consequência lá no Rio Grande do Norte a possibilidade de Alzira Soriano também se candidatar antes da garantia do sufrágio feminino, que só foi conquistado no Brasil em 1932. Né? Foi muitíssimo aplaudida, né? Tanto por homens como por mulheres, e se tornou líder de um grupo de mulheres, de 4.000 mulheres, mais ou menos, que a seguiam no sentido de que ela se projetasse como candidata, que ela conquistasse uma cadeira na Câmara, e ela prosseguiu assim, ela tentou até, né? No sentido de ser eleita, mas não conseguiu na época. Mas nunca deixou de participar como ser político, né? E como referência intelectual das mulheres, né? Capacidade e conquista, né? Para as mulheres. Em 86 anos, eu, a terceira mulher na diretoria como vice-presidente. Tivemos só 2 diretoras adjuntas. E temos de 50 e 54 mulheres hoje conselheiras, num total de 160, o que representa muito, porque quando eu entrei,
na penúltima gestão, nós tínhamos apenas 11 mulheres conselheiras. E isso veio em decorrência da cota que foi alcançada no Conselho Federal, a cota de 30% de gênero, mas que basicamente atende a nós, advogadas. A faculdade é o reflexo do tempo dela, né? E quando ela foi fundada, em 1892, a gente tinha uma sociedade em que cabia ao homem um papel, à mulher outro papel, né? Então, ela é um reflexo disso, ela foi um reflexo disso. E com o passar do tempo e a mudança da sociedade, dos costumes e o ingresso da mulher no mercado de trabalho, enfim, isso tudo foi se refletindo e a história a faculdade acompanha a história dela, né? Acredito que seja por isso, evolução mesmo. Você imagine só, quer dizer, aquelas eminências políticas ali, Paulo Brossard, Java Passarinho, enfim, eu me senti pequena, quer dizer, vindo de um estado pobre, mulher, quer dizer, me senti apavorada. Eu dizia, mamãe, eu quero seu colo, quero o colo da mamãe. Depois você tira. Mas era o sentimento que eu tinha, quer dizer, muito medo. E agora foi recebida assim com muitas flores, poesia, enfim, foi uma recepção calorosa, mas muito discriminatória. Muito discriminatória. Por que faziam isso? Porque era mulher, quer dizer, eu não era a colega, eu era a senhora, a dama que estava penetrando ali, mas fica aí no seu cantinho, é para ficar aí, quer dizer, não é para ser senadora. Foi a sensação que eu tive no momento, era só para compor. Eu fui a primeira diretora em 120 anos de história da Faculdade de Direito, eu fui a primeira diretora da faculdade. A diretoria é por eleição, ela é eleita, né, com uma eleição em que votam professores, servidores e alunos, e depois uma lista tríplice é encaminhada para a reitoria escolhe. Eu fui a mais votada e fui escolhida por isso, e por isso me tornei, em 2011, a primeira mulher diretora da Faculdade de Direito, que hoje já tem 125 anos, à época estava às vésperas de completar 120 anos. Não tinha banheiro feminino, quer dizer, era impensável uma mulher chegar ali, né? Então, teve que fazer toda uma modificação lá para poder receber uma mulher, né? Para a gente ter dimensão do quão inovador é essa atitude, né, transgressora de Mieta Santiago, é que ela, nos anos 20, ela já vinha questionando esse espaço da representação e trazendo essa questão para a cena pública brasileira. Uma questão que a gente não equacionou desde lá até hoje, a gente continua arrastando essas correntes, né, esses grilhões que ainda prendem muitas mulheres ao campo privado, né, e ainda tornam a disputa eleitoral e o direito, né, o direito a votar nós ganhamos, mas ainda o de nos eleger como mulheres no país, né, é algo que a gente não conquistou de maneira definitiva na democracia brasileira. Foi a primeira e vai incentivando, né, uma corrente, né, começa a incentivar e chega as notícias, né, não tinha e-mail, não tinha nada, era rádio, era jornal, né, e foi puxando e realmente começou a incentivar as outras mulheres a se candidatarem, a ir em frente. Eu era só uma mulher no Senado, hoje são 4. É um crescimento modesto, mas já é um crescimento, né? Quantos por cento? 400%, sei lá. Bom, houve um crescimento razoável. E na Constituinte nós éramos 26, hoje temos 45. Agora, ainda o machismo, ainda, a luta, vamos dizer, nos partidos para conseguir uma vaga, às vezes é difícil, quer dizer. E mais o autocondicionamento da mulher, ela tem que romper isso e vir para a luta, enfim. Tem que buscar seus direitos e tem que procurar ajudar esse país que está precisando muito da ajuda feminina. O significado de estar hoje como vice-presidente da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, nós que somos a terceira seccional do país, é um fato de muita responsabilidade. É um enaltecimento, sim, mas
principalmente porque o fato de eu estar aqui traduz a representação de todas nós, colegas advogadas. Por quê? Hoje nós somos, na OAB de Minas Gerais, como em todo o Brasil, metade das advogadas que compomos o quadro dos inscritos. Ou seja, nós participamos com a nossa receita, mas nós não temos uma participação em termos de decisão que corresponda a essa contribuição financeira. Chegava a escrever sobre filosofia, sobre literatura, né? E ela era muito conhecida e aplaudida como poeta, né? Ela viveu a poesia sempre à frente do tempo. E essa projeção dela, transcendental, sempre me levou a uma extrema admiração dela, como eu disse. E pela vida fora, ela procurou despertar em mim esse senso poético da vida, né? Essa ligação direta com Deus, com a natureza, né? Com as pessoas. Ela era uma humanista, acima de tudo, né? E, então, minha mãe, eu tenho gratas recordações dela e sei algumas coisas que, naturalmente, me levam a admirá-la mais ainda, né? Ela, na aula de medicina legal, né? Com aquele professor austero, né? De gola alta, né? E falou assim: senhorinha Mieta, quero pedir para a senhoria retirar-se da sala de aula, porque isso não é aula para senhorinhas. Ela falou assim: professor, mestre, eu do pescoço para cima sou um homem. Ela era bem corajosa, enfrentava, sabia chegar nas pessoas e exigir, tinha uma linguagem apropriada, sabia se impor, né? Tinha conhecimentos das leis, né? Tinha acabado de chegar da Europa, né? Bem inspirada. Então, foram essas conversas, né? E essas negociações que foram levando ela até esse ponto, né? Então, ela tinha esse espírito, essa bravura, né? Moral e bravura intelectual, né? E foi rompendo com os tabus, aos poucos, e agranjeando a simpatia dos mestres, porque eles achavam que ela notável, né? Tinha uma inteligência notável e não seria justo fazer disso fazer de uma atitude contrária, coibir aquela criatura que poderia participar do contexto social da maneira que ela já participava, ela poderia participar ainda mais. A iniciativa é da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, eu sou da assessoria técnica, e eu propus a criação de uma condecoração oficial para incentivar trabalhos e benefícios à causa feminina e também da família, né, aos direitos da mulher. Então, idealizamos uma medalha inspirada na medalha do Prêmio Nobel. Então, ela tem um incentivo, né? Ela foi criada para se ter um incentivo das pessoas a agirem. E ela tem várias categorias. E qualquer cidadão pode procurar um deputado e solicitar a sua indicação, a indicação de alguém. A ideia era procurar alguma mulher brasileira que ficou esquecida com o tempo, que fez um trabalho extremamente importante, mas por algum motivo ficou esquecida. E nós encontramos a Mieta. Ela não era ligada a nenhuma linha ideológica, a nenhum partido, era uma mulher independente que teve essa iniciativa própria de procurar o direito de votar e ser votada, e incentivou depois, né? Teve uma consequência. Então, essa condecoração é para isso, para aquelas mulheres esquecidas que fizeram trabalhos importantíssimos nas cidades, nos municípios, nos estados ou no país, e mostrar ao país
né, o que elas fizeram e reconhecer. Como a medalha tem várias etapas, bronze, prata, ouro e platina, a bronze é para nível municipal, até estadual, então é para aquelas ações que foram feitas no município e que fizeram sucesso, passar para o estado ou passar para o país. Carlos Drummond faz um poema para ela, que é uma brincadeira. É uma brincadeira, é um elogio e faz parte, eu penso, dentro dos poemas circunstanciais de Drummond. Poemas que ele não inclui em livros, poemas circunstanciais, de uma circunstância. Mieta Santiago, loura, poeta, bacharel. Conquista por sentença de juiz direito de votar e ser votada. Para vereador, deputado, senador e até presidente da República. Mulher, quem sabe, chefe da nação, o escândalo abafa a mantiqueira. Faz tremer os trilhos da central e acende no bairro dos funcionários. Melhor, na cidade inteira funcionária, a suspeita que Minas endoidece. Já endoideceu. O mundo acaba? O mundo ia acabar se Mieta fosse eleita? Não, o mundo seria um mundo melhor. O Brasil seria um país melhor se Mieta fosse eleita.